Wagner Hellway estava no VAR. Então, vamos começar a analisar todos os lances polêmicos. Chegou a hora. A atuação dos donos do apito deu o que falar nesse final de semana. As polêmicas começaram já no primeiro jogo da sexta rodada. O duelo entre Bahia e Flamengo teve 11 cartões amarelos e 2 vermelhos. A arbitragem foi criticada principalmente pelos donos da casa, já que o Bahia ficou com 2 jogadores a menos no segundo tempo. Perto dos 30 minutos da etapa complementar, Rezende tomou o segundo amarelo por causa de uma falta em cima do Wesley. Na sequência, foi a vez do Canu ser amarelado de novo, depois de uma disputa com Gabigol. Na súmula, Paulo César Zanovelli disse que Canu teria golpeado seu adversário com um movimento adicional na região do peito, de maneira temerária. Já falei dos meus 23 anos de carreira e em meus 23 anos nunca falei de arbitragem. É uma profissão muito difícil. É verdade que hoje há o VAR. Também é verdade que o VAR não pode intervir no lance do Canu. Quando andamos todos a falar do fair play e do futebol justo e do futebol limpo, um jogador como o Gabigol, que é uma referência no Brasil, simular uma pancada na cara quando a pancada é no braço, eu fico assim. Vai em relação a tudo. Agora, eu discuto também, por exemplo, a Renata está aqui, pode até me esclarecer essa situação. O lance do Canu com o Gabigol. Ele não acerta o rosto do Gabigol, mas ele acerta o Gabigol. Sim. Ele faz o movimento. O puro movimento de acertar no peito o jogador já não é merecedor de um cartão? Então, é isso que eu falei no começo. Nem todo empurrar. Esse de acertar é golpear na regra do jogo. Mas é um lance que ele nem muito todo assim, golpear. Não faz parte do lance. Ele esquece a bola e vai dar o golpe. Para mim, isso é cartão. Então, mas aí você tem que analisar o golpear. Qual é a intensidade? É uma intensidade baixa? É uma intensidade média? É uma intensidade alta? Se você fala que é uma intensidade baixa, não é para cartão pela regra do jogo. Então, são lances que você tem que analisar. E nem todo golpear, não é porque você pegou e eu coloquei a mão, o braço em você, que eu faço isso aqui, que realmente é. Aí você tem que ver aonde acertou. Isso é outra análise que o árbitro faz. Acertou rosto, acertou pescoço, acertou peito, acertou braço. Aonde acertou, porque isso também entra nas orientações da arbitragem, intensidade, força, onde acertou, com que parte acertou. Então, assim, são coisas a serem analisadas, isso sem dúvida. E aí eu gosto de falar isso. Ele empurrou, ele deu um chute, ele calçou o adversário, ele... Sabe o que não é interpretativo na regra? Vamos ser sinceros? Se eu cuspir, se eu morder. Sim. Se eu cuspir em você, se eu morder em você, isso não é interpretativo, isso vai ser falta. No resto, tem vários pontos que a arbitragem vai analisar. Justamente a intensidade, se tem impacto, se não tem. Então, assim, não é fácil também. Eu falo que quando você pega o livro de regras, a regra 5, que é o árbitro, sabe uma das primeiras frases? É assim, segundo a opinião do árbitro. Então, no texto de regra, você já deixa claro o quê? Que vai ser conforme a interpretação dele. No lance do... De um lado, o Pepa bem feliz com o início de trabalho, o Mancini que já conhece o América e não consegue imprimir tanto o seu estilo. O Mancini entende como funciona Sabe esse jogo, como né? Funciona. Joga também esse xadrez, né? E, aliás, tem um jogo aí contra o Internacional na Copa do Brasil que vai ser bem interessante aí também para os dois técnicos. Olha o Sampaoli aí, que olhar sereno, Mariana. Tá bonzinho o Sampaoli, né? Tá bonzinho. Tá sim. Chamar o Pedro Henrique Torre com as informações, então, do lado do rubro-negro, que venceu o Bahia e agora tem essa semana também, pensando, é claro, em Fla-Flu na Copa do Brasil. Tudo bem, Mari? Boa tarde para você, Bruno, aí todos que estão no estúdio. Um grande abraço a todos. Essa semana animada para o Flamengo, né? Tem Fla-Flu nessa terça-feira, fim de semana Corinthians, Campeonato Brasileiro, mas tá quente aí por conta desse Fla-Flu aí. Os rivais voltam a se encontrar depois da final do Campeonato Carioca. Flamengo bem engasgado com os tricolores por conta daquela virada que tomou na final do Campeonato Carioca. Um desafio bem grande nesta terça-feira. E aí muito se falou no fim de semana, segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, dá aquela acalmada em termos de resultados, mas muito se falou por conta das 5 substituições do Sampaoli no intervalo, né? Ali ele, depois de
ficou por conta de lesões. Saíram o Matheus Cunha e o Davi Luiz, que estão passaram até por exames. O Flamengo está analisando as situações deles para ver se podem participar do Fla-Flu de amanhã. Ainda uma incógnita nesse sentido. O Thiago Maia tinha sido mais um desgaste, vai estar à disposição do Sampaoli. O Cebolinha e também o Matheus França, que tinham saído ali com problemas também, treinaram nesta segunda-feira pela manhã, estão à disposição para o treinador para essa terça-feira. O Pedro, por exemplo, não treinou, então basicamente inviável a participação dele no clássico desta terça-feira. Em relação a Gerson, Varela e também o Felipe Luiz, tem boas possibilidades de serem relacionados, voltar depois de um tempo afastados por lesões, aí um reforço para o técnico Sampaoli. O Flamengo fez esforços para que esses jogadores voltassem justamente para o Fla-Flu e aí encorpar um pouco mais a equipe, dar possibilidades de encarar de frente esse Fluminense. Então o Flamengo finalizando agora, já finalizando no finalzinho mesmo a atividade no Ninho do Urubu, se preparando para essa partida, e aí ele pode mexer no meio de campo. Tem Gerson, tem Vitor Hugo, tem Pulgar, tem Thiago Maia, tem essas possibilidades ali, Arrascaeta, Everton Ribeiro, mas na frente lá mesmo o Gabigol, porque o Pedro muito provavelmente continua fora. A gente não crava continua fora porque pode ter uma surpresa de última hora, mas a priori, porque não treinou mais uma vez, o Pedro vai seguir com uma ausência no Flamengo por conta da lesão muscular sofrida logo depois que cobrou um pênalti ainda na partida contra o Goiás no último fim de semana. E aí, sem o Matheus Cunha, que ainda está sendo avaliada essa possibilidade ali, uma questão muscular, aí o Santos continua no gol como titular rubro-negro. Mari, Bruno. Ô, Bruno, obrigada, viu, Pedro, pelas informações. Eu estava ontem no Dia das Mães almoçando com meus primos cariocas. Aí tem um